Leitura 299, Marcos, 14 a 16, Projeto 365, 26 de outubro de 2023. Marcos 14. Começa narrando a intenção das autoridades religiosas de Israel de matar Jesus Cristo. Destaca também a presença do Mestre em Betânia, durante uma refeição na casa de Simão, homem que era leproso e provavelmente foi curado por Jesus. Neste encontro, uma mulher unge a Jesus com um perfume caríssimo em sinal de amor, reverência e gratidão. Algo que o Senhor elogia e diz que a atitude dela será lembrada para sempre. Após isso, o relato é de que Judas Iscariote se reúne com as autoridades religiosas para atrair o Mestre. A partir daí ele procura oportunidades para entregá-lo. Preparação para a Páscoa. Jesus orienta seus discípulos a prepararem a Páscoa. Ele dá instruções detalhadas sobre com quem devem falar e qual o local para a reunião. Durante a refeição, Cristo revela que será traído por um de seus discípulos que ali estão. Obviamente, isso causa bastante espanto e mal-estar entre eles. Contudo, Judas Iscariotes fica ainda mais espantado com a revelação. Durante a sua última Páscoa, o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Um memorial em seu nome que é celebrado pela Igreja ao longo dos séculos. Enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos ao mundo que o nosso Senhor está para voltar a qualquer momento, e nós esperamos a sua volta. Abandonado, Jesus alerta os seus discípulos de que todos eles o deixarão, em alguns instantes. As palavras do Senhor os deixam cada vez mais intrigados e cada uma, vez após vez, diz que jamais fará isso. Pedro reage de forma ainda mais enérgica, e diz que jamais fará isso, mesmo que todos o façam. Neste ponto, Jesus anuncia a Pedro que ele o negará 3 vezes antes que o galo cante 2. Ao encerrar o jantar da Páscoa, o Senhor Jesus conduz os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, e especificamente Pedro, Tiago e João a um jardim chamado Getsemani. Jesus vai ao Getsemani para orar, para derramar a sua alma diante de Deus. Ele vai pedir ao Pai que o prepare para o difícil momento do julgamento e da crucificação. Entregue. Enquanto Jesus está no Getsemani, Judas Iscariotes aparece com vários soldados para prender ao Senhor. Ele faz isso na calada da noite, longe da multidão, para impedir que alguém interfira. Um julgamento ilegal é montado para condenar Jesus. Muitas acusações e testemunhas falsas foram reunidas contra ele. Ao ser interrogado sobre ser o Filho de Deus, não se omite e responde: "Sou", disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. A partir daí Jesus é severamente espancado e considerado culpado pelas autoridades religiosas de Israel. Durante a prisão e julgamento de Jesus, Pedro segue de longe. Durante este tempo algumas pessoas o reconhecem. É neste instante que Pedro nega ao Senhor 3 vezes, como Jesus lhe havia dito. Marcos 15. Na manhã da sexta-feira da Paixão, como é conhecida até hoje, as autoridades judaicas formalizaram a denúncia contra Jesus Cristo, por traição e blasfêmia, e a entregaram a Pilatos, governador romano da Judéia. Ao mesmo tempo em que Jesus é interrogado por Pilatos, surge na cena Barrabás, que provavelmente era um insurgente contra o governo. Uma espécie de terrorista, um provável assassino que estava prestes a receber merecida condenação. Era costume na Páscoa que um condenado fosse perdoado por aclamação popular. Pilatos, sabendo disso, abriu a votação acreditando que Jesus seria o escolhido. Para que se cumprisse a Escritura e o propósito do Senhor Deus, a multidão perdoou Barrabás e condenou a Jesus. Para ver todos os detalhes da crucificação de Jesus, leia o estudo bíblico, Sofrimento, Crucificação e Morte de Jesus Cristo.
Quem era Pilatos? O julgamento de Jesus perante as autoridades políticas romanas também teve 3 audiências: um interrogatório inicial por Pilatos, um interrogatório por Herodes Antipas, uma acusação final perante Pilatos, a libertação de Barrabás e o veredicto da crucificação. Antes do Sinédrio, Jesus foi condenado por blasfêmia sob a lei judaica, mas aqui ele foi julgado por traição sob a lei romana. Em ambas as ocasiões, ele foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade de Deus, como nos é dito em Marcos 10.33-34. O Sinédrio fez com que Jesus fosse amarrado e conduzido pela cidade, desde a residência de Caifás, provavelmente ao palácio de Herodes, onde o entregaram a Pilatos para execução da sentença de morte. Pôncio Pilatos, o 5º prefeito romano, um título posteriormente alterado para procurador da Judéia, ocupou o cargo de 26 a 36 depois de Cristo. Ele era um governador severo que desprezava os judeus. Veja o que diz Lucas 13:1-2. Marcos 16. Terminado o sábado, ao pôr do sol do sábado à noite, as mulheres podem comprar óleos para o embalsamamento, atrasado, do cadáver após o nascer do sol no domingo de manhã, o primeiro dia da semana. Isso ocorreu no 3º dia. Eles viram um jovem, um anjo. Lucas 24:4 e João 20:12 fornecem informações adicionais, especificando 2 anjos, mas Marcos e Mateus mencionam apenas um. O relato de Marcos de que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foi corajoso, uma vez que o depoimento de mulheres como testemunhas nem sempre teve credibilidade no contexto do 1º século, especialmente em um tribunal de justiça. Após os encontros iniciais com Jesus ressuscitado em Jerusalém, a Galiléia novamente serviu como local de preparação, como Jesus havia predito em 14:28. Jesus evitou assim a possibilidade de que os discípulos pudessem ter falsas expectativas de um reino político e messiânico em Jerusalém. Veja, no entanto, Atos 1:6. Tremores e espanto vêm do espanto das mulheres por serem testemunhas oculares de um ato de Deus que mudou toda a história. Não disseram nada a ninguém. O silêncio deles seria apenas temporário. Fim mais longo de Marcos. Alguns manuscritos antigos do Evangelho de Marcos contêm esses versículos e outros não, o que representa um enigma para os estudiosos especializados na história de tais manuscritos. Esse final mais longo está faltando em vários manuscritos gregos antigos e confiáveis, especialmente Sinaiticus e Vaticanus, bem como em numerosos manuscritos antigos em latim, siríaco, armênio e georgiano. Os pais da Igreja primitiva, por exemplo, Orígenes e Clemente de Alexandria, não pareciam saber desses versículos. Eusébio e Jerônimo afirmam que esta seção está faltando na maioria dos manuscritos disponíveis na época. E alguns manuscritos que contêm os versículos 9 a 20 indicam que os manuscritos mais antigos não possuem a seção. Por outro lado, alguns manuscritos antigos e muitos posteriores, como os manuscritos conhecidos como A, C e D, contêm os versículos 9 a 20, e muitos pais da Igreja, como Irineu, evidentemente conheciam esses versículos. Quanto aos versículos em si, eles contêm várias palavras e expressões gregas incomuns a Marcos, e também há diferenças estilísticas. Muitos pensam que isso mostra versículos 9 a 20 para ser uma adição posterior. Em resumo, versículos 9 a 20 devem ser lidos com cautela. Como em muitas traduções, os editores da ESV colocaram a seção entre colchetes, mostrando suas dúvidas sobre se era originalmente parte do que Marcos escreveu, mas também reconhecendo sua longa história de aceitação por muitos na Igreja. O conteúdo é melhor explicado por referência a outras passagens nos Evangelhos e no restante do Novo Testamento. Com referência particular ao versículo 18.
Não há ordem para pegar serpentes ou beber veneno mortal, há apenas uma promessa de proteção como encontrada em outras partes do Novo Testamento.